Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu tenho aqui uma palavra revelada do céu para o meu, para o seu coração. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Aqui em Atos, no capítulo 3, eu tenho aqui uma palavra revelada. Mas antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para todos sempre. Pai, eu não conheço essa pessoa que vai assistir e ouvir essa palavra, mas o Senhor conhece. E que essa palavra venha, Senhor, frutificar no coração de cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Aqui em Atos, capítulo 3, eu vou ler e depois eu vou estar falando, amém? Pedro e João subiam juntos ao templo para a hora da oração nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo prata, não possuo ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o tomou imediatamente seus pés, tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrar com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. Irmãs, o texto começa a dizer que Pedro e João subiam ao templo, ou seja, eles estavam indo para a igreja. Eles estavam indo para o lugar de oração. Naquele tempo, não era esse nome que eu utilizei, igreja, mas era sinagoga. Hoje é o templo que nós comumente vamos durante a semana ou aos fins de semana para adorar ao Senhor. E eles estavam indo para a casa de Deus. Eles estavam indo para a casa do Senhor. Subiam o templo para a hora da oração, a nona. Ou seja, eles estavam indo para o templo às 3 horas da tarde. A hora nona significa 3 horas da tarde. Eles estavam indo, irmãs, para orar. Eles não estavam indo porque tinham um cantor famoso. Eles não estavam indo porque tinham um pregador, uma pregadora famosa. Eles não estavam indo porque estava tendo um movimento um pouco diferente. Eles não estavam indo porque tinha uma festa junina dentro da igreja. Mas eles estavam indo, irmãs, para a oração.
E uma das características de uma igreja séria, de uma igreja idônea, de uma igreja compromissada com Deus, de uma igreja que tem um compromisso com Deus, é uma igreja que valoriza a oração. Onde você congrega, valoriza a oração? Porque alguns já nem congregam mais. Esses dias eu atendi uma moça que ela falou: ai, irmã Raquel, eu não congrego não vou à igreja nenhuma. Como que é isso, irmãs? E aquela moça com problemas sérios. Ela, mas aí como é que você faz? Quem te acompanha, você não tem grupo nenhum. Depois eu descobri, né, que ela frequentava lá um grupo no WhatsApp lá de mulheres, mas irmãs, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não deixemos de congregar, como alguns já fizeram. E eu quero aqui fazer um alerta para você que está aqui. Fique muito pé atrás com pessoas que já passaram por 500 igrejas, 20 igrejas, 50 igrejas e não tem raiz em nenhuma. Segundo John Bevere, no livro A Isca de Satanás, ele até lançou um livro novo agora, que é O Temor do Senhor. Eu vou ver se eu leio esse livro. Eu não posso falar nada porque eu não li esse livro novo que ele lançou. O Temor do Senhor. Ele é fabuloso, esse autor, irmãs. Vou ver até se eu deixo o link desse livro aqui, O Temor do Senhor, do mesmo autor. Segundo ele, ele vai dizer que essas pessoas que ficam de igrejas em igrejas são os desigrejados, são errantes espirituais. E normalmente o discurso dessas pessoas eu vi coisas erradas naquela igreja. A igreja, irmãs, ela é uma organização, ela é uma instituição criada, irmãs, estou falando no sentido, como é que eu posso dizer, material, porque a igreja de verdade somos nós. Mas o lugar onde se congrega, um aglomerado ali de pessoas, tem situações, irmãs, até que porque nenhum de nós somos perfeitos. Perfeito só existe um. O máximo de perfeição que eu e você podemos alcançar é andando com Deus. Deus vai falar: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quanto mais você anda na presença de Deus, há uma predisposição de você errar menos. Então eu fico olhando, analisando a pessoa, ou o casal, ou as pessoas já passaram por, irmãs, não é uma, duas, três igrejas, não, são várias igrejas. Então o foco dessa pessoa está no terreno, está na pessoa, não está em um propósito. Por que é que Deus me levou para congregar naquela igreja? É para eu ser bênção naquele ministério? Deus quer me usar em alguma área ali? Ou Deus quer me tratar me levando para aquele ministério? Às vezes Deus nos leva para para um lugar, para nós sermos tratados, curados, sarados, com pessoas que Deus levanta para cuidar de nós. E aí é necessário ter um coração ensinável, um espírito submisso, de se submeter à liderança espiritual que Deus colocou na nossa vida. Se fosse assim, irmãs, o que seria de Samuel, quando ele estava naquela igreja e os próprios filhos de Eli faziam atrocidades na porta do templo? E Eli era omisso.
A Bíblia diz que Samuel continuou servindo ao Senhor, lá no templo em Siló. Então, irmãs, muito cuidado com essas pessoas. Eu falo assim para você olhar, analisar, refletir sobre a vida dessas pessoas e refletir também sobre as nossas próprias vidas, viu, irmãs? Na verdade, são pessoas que não querem se submeter, têm problemas com o ego, com o orgulho, com a verdadeira vaidade, porque a vaidade não se restringe apenas em um brinco, mas essa é a verdadeira vaidade, é uma vaidade intrínseca do coração, a valorização do ego, a religiosidade, a valorização da religiosidade e pior ainda da hipocrisia, porque nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós estamos nesse processo chamado vida, até o Senhor nos chamar para a glória, para aprendermos a ser seres humanos melhores e de caráter, porque Evangelho é mudança de caráter, é mudança de postura, é uma mudança intrínseca de dentro para fora. Então reflita, pessoas que você anda seguindo. Mas Raquel, você congrega? Eu congrego. Você tem uma liderança? Tenho várias lideranças, mas eu tenho o meu pastor. Mas Raquel, qual é o nome do seu pastor? Meu pastor, o nome dele é pastor Amadeu. E tenho várias outras pessoas que também cuidam de mim. E antes de Deus me levar para esse ministério, porque não foi eu que quis, até que é porque era um pouco distante da minha casa, eu orei e jejuei 4 meses. E Deus me deu um sonho, uma revelação. E ali eu entendi que realmente era um sinal de Deus. E quando eu cheguei lá nesse local, nessa igreja, os primeiros dias, Deus foi me levando sempre de pouquinho. E um fato hoje na oração, eu estava me lembrando que quando eu cheguei lá, fui indo aos pouquinhos, né? Eu fui levada pelo Espírito Santo de Deus a assistir primeiro um seminário de batalha espiritual. E quando eu cheguei lá, estava na construção de uma casa de oração, que não era casa, eu fui descobrir depois, que ali a base parece que deu certo do lado da igreja, deu errado do lado da igreja. E o pastor falou, essa construção está errada, derruba essa fundação, faz outra base e constrói certo. E eles construíram certo e hoje está lá a casa de oração. É um lugar, é um espaço que é só para orar. E quando eu olhei aquilo e eu observei, isso eu já estava lá, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me trouxe para o lugar certo. Porque antes de eu ir para lá, irmãs, eu já orava. Mas Raquel, quem te forjou na oração? Uma irmã chamada Valdiva, que já dorme no Senhor, ela me doutrinou na oração na Igreja Batista do Calvário. Então, quando Deus me levou para esse ministério, que eu já estou lá há anos, viu, irmãs? Eu já tinha uma rotina de oração. Rotina? Não. Eu já era forjada na oração, já estava sendo forjada na oração. Enfim, irmãs, nesse ministério, eu já estou lá, irmãs, há mais de 10 anos. Então é muito importante e interessante você ter uma base sólida, uma raiz. É necessário você ter uma raiz. E uma igreja séria, uma igreja que tem a raiz. Uma igreja séria, uma igreja que tem 2 pilares. Primeiro, a oração, porque esses discípulos eram forjados na oração. E o segundo pilar de uma igreja séria é uma igreja abalizada, alicerçada na pregação do evangelho genuíno. Qual é o evangelho genuíno? O evangelho que salva, que cura, que liberta, que prega a santidade,
que prega arrependimento e que prega que Jesus vai voltar. Então, irmãs, esses discípulos aqui, Pedro e João, iam para a hora da oração, a nona, para orar. O segredo da vida dos apóstolos era a oração. Como que você fala que você ama Jesus? Como que você fala que você o ama, que você quer ir para a eternidade? Quando você faleceu, quando ele voltar? Se você não ora, se você não tem desejo de orar, se você não tem desejo de falar com ele aqui, quando você ama alguém, você quer falar com esse alguém. Falar. Eu não sei vocês, mas no meu pouco entendimento é falar, não é ficar mandando mensagem. Você quer ouvir a voz da pessoa. Então você pega o telefone e você vai falar com essa pessoa. Falar. Porque você quer ouvir a voz dessa pessoa. Como que você diz que ama a Deus e você não ora? Mas Raquel, minha vida é corrida. Mas Raquel, eu não tenho tempo para isso não. Mas Raquel, você já viu quantas coisas eu preciso fazer? Mas Raquel, eu trabalho fora, eu trabalho em casa. Mas Raquel, tenho marido, tenho filhos, tenho igreja, tenho... Daniel era um homem de negócios, era um homem ocupado. E ele separava 3 vezes ao dia para orar. Não espere acontecer uma calamidade. Não espere acontecer algo ruim na sua vida para você começar a orar. Se realmente é importante, nós iremos priorizar, colocar na nossa agenda. Acorda mais cedo, quando a situação está difícil, quando tem um filho na beira da morte, quando tem um ente querido na beira da morte, quando uma situação está difícil, um grande desafio que só Deus, você arruma tempo para orar, você arruma um jeito de orar, você dá o seu jeito de frequentar os cultos de oração. Só orar quando tudo estiver ruim, fazer da emergência uma oração, fazer da oração uma emergência, não é bom que se proceda assim dessa forma. Porque se torna quase que uma barganha. E Deus, Ele quer, irmãs, relacionamento. E quando se fala de oração, eu não estou aqui falando de você ficar 24 horas de joelho. Não é você ficar 24 horas de joelho. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo, orai sem cessar. Eu desejo que você tenha o seu momento com Deus, mas que sobretudo você ande através do governo do Espírito, onde você tem essa conectividade. É para eu comprar esse item ou não é para eu comprar esse item? É para eu comprar essa roupa, Espírito Santo, ou ainda não é o momento de eu comprar? É momento de eu falar agora ou não é momento de eu falar? É momento de eu responder agora ou não é momento de eu responder? É realmente para eu ir por essa rua ou é para eu deixar o carro em casa e hoje ir de outro meio de transporte para o meu trabalho? É momento de eu casar agora ou é momento de esperar um pouco mais? É momento de eu viajar ou é momento de eu me resguardar com a minha família em casa? É momento de eu fechar esse negócio ou não é momento ainda de eu fechar esse negócio? Quando você anda pelo Espírito, você ouve a voz dele. E isso é treinável. Somente uma pessoa que ora começa a perceber e ouvir quando o Espírito Santo de Deus nos autoriza ou não, irmãs. Você sabia que existem enfermidades que às vezes não é enfermidades
E não são enfermidades de origem biológica, mas são de origens espirituais, que faz você gastar dinheiro com médicos, corre para um lado, corre para o outro, paga uma consulta caríssima, que eu acho caro. Para quem pode pagar e para quem não pode, pior ainda. Vai de médicos em médicos, em exame, faz exames e exames, não dá nada. Isso daí, irmãs, é claro que é de origem espiritual. O inimigo fazendo com que você gaste dinheiro. Mas se você tivesse uma conectividade com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo, Ele iria te apontar e te dizer isso. Às vezes, doenças que basta apenas uma pequena correção no seu estilo de vida ou na sua forma de alimentar. Mas como você não tem essa conectividade, você não recebe a mensagem, a orientação, o direcionamento, o direcionamento de Deus. Minha filha, tire isso da sua alimentação. Meu filho, tire esse item da sua alimentação. Minha filha, pare de comer isso. Isso só vem o quê, irmãs? Através da oração. O Espírito Santo, ele está com a igreja. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Enfermidades que são de origens emocionais. E através da oração, o Espírito Santo vai te revelar. Isso é mágoa. Libera. Ó. Libera. Solta isso. Você crê nisso que eu estou te falando? Isso é falta de perdão, minha filha. Irmãs, às vezes é um espírito de julgamento. Você julga pessoas e quando você ora, você tem uma percepção de si mesma. Não é normal a pessoa ficar julgando o outro. Julgando. É normal? Não. Isso pode até ser demônios. Pessoas que falam desenfreadamente. Então, um dos grandes segredos dos discípulos, poder da cura, a autoridade espiritual. Ô irmãs e irmãos, se existe algo que eu e você nós precisamos é de poder do Espírito Santo. Poder do alto. Jesus vai falar, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder não é da terra. Muitas das vezes corremos muito aqui nessa terra para obter poder da terra, que um título traz, uma pós-graduação, um mestrado, uma graduação. E de fato são coisas que se para você é importante, faça, corra atrás. Mas o melhor poder, irmãs, é o poder do Espírito Santo. É o poder de ter uma vida resolvida em Deus. Porque isso glorifica a Deus. Isso glorifica o nome do Senhor. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esses discípulos,
eram homens, entre aspas, poderosos. E hoje, mas existem pessoas ainda poderosas. Porque são pessoas que cultivam a presença do Espírito Santo. Você sente no teu espírito quando uma mensagem ela é ungida ou não, irmãs? Você percebe claramente o fluir do óleo da unção quando aquela pessoa se preparou inclusive espiritualmente para trazer uma revelação da parte de Deus para o povo. Você percebe a unção, o fogo no Espírito, porque Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo do Espírito você sente quando a pessoa está lá no altar pregando, ministrando. Tem gente que pensa que pregação é dar uma aula. Não, irmãs. É a boca de Deus, é a palavra de Deus. Uma das coisas mais tristes é nós fazermos a obra de Deus sem Deus, fazendo oco no vazio, sem fogo, sem poder, morno, frio. Vai louvar. Meu Deus, sai, irmã, e vai louvar. Tudo na métrica, tudo no tom. Não dá nenhum desafino. Mas não tem um fogo, a presença de Deus ali, irmãs. E diga-se de passagem, Deus habita no meio dos louvores. Esses apóstolos, eles eram forjados na oração. Irmãs, quantos problemas seriam evitados na nossa vida se nós orássemos mais? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas certa feita, eu precisava de um recurso financeiro aqui dentro da minha casa para compromissos sérios. E eu falei, Jesus, como que é isso? Dobrei meu joelho em oração. Dobrei meu joelho em oração. Isso tem muitos anos. E na oração Deus me falou, por que você está me orando pedindo dinheiro, Raquel? Para suprir essa necessidade? Eu não, Senhor. O senhor está de brincadeira comigo. Falei assim, se eu não pedir o senhor, eu vou pedir a quem? Raquel, o dinheiro já está na sua conta. O dinheiro está na minha conta? Na oração, irmãs. O dinheiro está na minha conta? Mas acho que foi uns 3 dias orando. O dinheiro está na minha conta? Raquel, o dinheiro está na tua conta. Está na minha conta. Mas eu parei a oração. Eu comecei a falar. E ele me respondeu, o Senhor, está na minha conta? Foi assim mesmo. Está na tua conta, Raquel. Aí eu falei, mas Senhor, tá em que conta? Porque eu tenho, né, algumas contas. Raquel tá no banco tal. E aí, o que eu faço? Pega teu documento tal e vai lá nessa conta tal. Fui lá, irmãs, o dinheiro estava lá. Que deu para suprir aquela situação. E se eu não orasse? Às vezes nós oramos e aquilo já está ali. Mas por conta de não ter esse acesso, essa perseverança na oração, nós deixamos de desfrutar daquilo que Deus já determinou. Aquela mulher, irmãs, Agar, acabou a água, acabou o pão. Aquele poço estava ali, ó,
aquele poço. Será que quando ela chegou ali naquele lugar, ela não viu aquele poço? Irmãs, ela não viu. A Bíblia diz que Deus abriu a visão de Agar e ela viu o poço. Às vezes a resposta está na nossa frente, mas porque nós não oramos, os olhos do entendimento, os olhos espirituais, eles não conseguem enxergar. Tem gente que fala assim: Raquel, nem tudo é oração não, Raquel. Raquel, ó, você não tá certa não. Nem tudo é... Raquel, nem tudo é oração não. Como, irmãs, se nem tudo é oração? É na oração que Deus te dá estratégias para vencer o inimigo. É na oração que você desenvolve um relacionamento com Deus. É na oração que Deus te dá ideias. É na oração que Deus te dá um direcionamento para tratar com teu marido, teu filho, com as pessoas. Um dos maiores desafios hoje, e sempre foi, aprender a lidar com pessoas. Porque cada pessoa tem o seu temperamento. Cada pessoa, não somente, irmãs, na nossa realidade, quanto no mundo corporativista, no mundo dos negócios. Os maiores desafios dos grandes líderes, inclusive de negócios, é aprender a lidar com pessoas, material humano, porque não é uma máquina, são dotadas de sentimentos, dotadas de emoções, dotadas de personalidade, dotadas de temperamentos. Um é colérico, o outro é fleumático, o outro é sanguíneo, o outro, irmãs, é reflexivo. Um dos maiores desafios. Então, como lidar com pessoas? Como lidar com cada tipo de pessoa? Se Deus não nos der estratégia através da oração para lidar com pessoas, irmãs. Lidar, ter sabedoria no lar. Gerenciar o nosso tempo se não for pela oração. Marta, Marta, anda ansiosa e afadigada. Se você não orar, você vai ser sucumbida pelas atividades da sua casa. A distração, o inimigo vai jogando distrações e você vai se distraindo no meio das tarefas do lar. Você vai se distraindo porque você vê os vídeos da irmã Raquel, porque tem que limpar a casa e limpa a casa o dia inteiro. Chega no final do dia, coloca a língua para fora de tão cansada que limpou a casa. Mas não teve o tempo de oração. A consciência começa a ficar cauterizada e já não percebe mais a sinalização do Espírito Santo. Tudo no seu devido lugar, irmãs. Você está entendendo? Quem não é da oração não fica nesse vídeo. Ou se você, a partir desse vídeo, tomou a decisão, vai estar tomando a decisão, ou está pensando a decisão, tomando a decisão, pensando em tomar a decisão de começar a orar. Doenças espirituais, eu já falei, emocionais, que poderiam ser resolvidas com oração. Mães que não sabem lidar com filhos. Às vezes a criança é rebelde porque quer atenção. Criança grita porque quer atenção. Fala, o pai, aham, mas olhando lá para não sei para onde, olhando lá para não sei para onde, daqui a pouco a criança grita, faz um monte de coisa para chamar a atenção. E quando você ora, Deus te dá, percepção de si mesma e percepção de todos aqueles que estão à nossa volta. Qual era o segredo dos discípulos? A oração. Jesus orava. Jesus, em determinadas nuances, ele orava. E muitas. Mas, vamos ser sinceros aqui, eu e você. Vamos ser sinceras aqui, eu e você. Se Jesus, que era Jesus, 100% homem, 100% Deus,
100% Deus nem precisava orar, mas ele orava, irmãs. Imagine aí você, ele jejuou. Às vezes tem algo para acontecer na sua vida, não muito bom, mas porque você não ora, Deus não te alerta antes. Você não tem essa sensibilidade. Então, quem vai entrar aqui nesse propósito da oração? Coloca um amém aqui. Pedro e João iam para o templo e havia um homem lá, coxo de nascença. Ele estava naquela porta, pedindo esmolas. Cada um passava, dava esmola. Se você sentir de Deus de dar algo para alguém, uma esmola, dê. Dê. Mas aquele homem, ele estava há muitos anos ali. Desde que nasceu. Vivendo na dependência do que davam para ele. E na oração, irmãs, Deus dá até estratégias para você abrir um negócio, resolver um grande desafio. E ele viu a Pedro e a João e ele implorava que ele desse uma esmola. Não fique pedindo a atenção de ninguém. Não fique. Se tua família te rejeitou, alguém te rejeitou, teus amigos te rejeitaram, não fique. E se você está hoje, acabou isso na sua vida. Se você está, acabou isso hoje na sua vida. Porque Jesus está entrando para suprir todas as suas carências. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. 2 Coríntios 3,18, ele fala sobre o rosto descoberto. Irmãs, e outra coisa, homem e mulher de Deus tem rosto descoberto. Tá? Homem e mulher de Deus tem rosto descoberto. Homem e mulher de Deus não teme a nada, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem rosto descoberto. 2 Coríntios 3,18 vai dizer: e todos nós com rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Que negócio é esse de gente escondida no WhatsApp? Tu vai olhar a foto da pessoa. Que isso, irmãs? Gente que não põe foto em redes sociais. Que é isso, irmãs? Tá escondendo o quê? Se não quer aparecer, nem tem rede social. Que é uma incoerência. É uma incoerência. Simplicidade cabe. E ele os olhando atentamente, esperando receber alguma coisa. Deus vai te dar além daquilo que você precisa. Deus vai te dar além daquilo que você precisa. Deus vai te dar além daquilo que você precisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata, nem possuo ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Você está esperando receber algo natural, terreno, mas Deus vai te dar um algo que vai te dar independência dessa situação. Deus vai te dar um algo
que vai te tirar dessa vida de estagnação. O que Deus vai te dar é uma possibilidade de você caminhar com as suas próprias pernas, sem depender de afeto, de carinho, de atenção. E ele diz aqui, ó, e tomando pela mão direita, levantou imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Vai ter firmeza. Você nunca mais vai fraquejar nessa área. Dê um salto, a tua vida vai dar um salto. Vai dar um salto a sua vida. E se pôs em pé, passou a andar. A tua vida vai andar. Acabou a vida de pedinte. Acabou. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Saltando e louvando a Deus. Creia nessa palavra. Saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo andar e a louvar ao Senhor. Então tá chegando mudança aí. Viu? Tá chegando mudanças. Quanto mais você desenvolve o seu relacionamento com Deus, quanto mais você desenvolve o teu alinhamento com Deus, menos dependente de pessoas você será. Você será uma mulher mais segura, uma mulher mais madura, uma mulher que irá ser governada pelo Espírito Santo. Quanto mais você desenvolve o seu relacionamento com Deus, através de um devocional diário, menos validação alheia, externa você precisará. Nossa, isso que eu falei foi lindo. Deixa eu repetir. Quanto mais alinhada e alinhada, quanto mais você desenvolve o seu relacionamento com Deus, você precisará de menos validação externa para se reafirmar, porque você sabe quem você é em Deus. Nossa, foi uma pérola aqui no final desse vídeo, né? Que Deus abençoe. Senhor, muito obrigada por essas frases, porque isso não vem de mim, mas vem do Senhor. Pai, eu oro por cada mulher, cada irmão, cada irmã que está aqui ouvindo a minha voz, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.